Kids! Eu sou o tio Márcio. E eu sou a tia Rafaela. E nós estamos muito felizes de poder ter você aqui para mais um domingo de Momento Alegria. E agora eu quero que você dê o seu melhor sorriso aí mesmo onde você está. Isso mesmo. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então fique de pé, vamos cantar mais essa verdade. Um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, foi, vai acordar, mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, mas depressa levanta e começa a cantar. 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 Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. Meninas, vamos fazer essa declaração bem bonita. Lembrando que falamos logo após os meninos. Então vamos lá, no 3, a nossa declaração de hoje. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou a mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você. Que declaração incrível, Nova Kids! Agora permaneça em pé, que nós vamos continuar cantando e louvando ao nosso Deus. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como o submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece,
Deus é um Deus grandão. Meu 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 Deus é um Deus grandão. Vocês podem sentar e vamos para a nossa brincadeira de hoje. Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Versículo Embaraçado. Nova Kids, a nossa brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos colocar na sua tela um versículo e este versículo vai estar embaraçado, tá bom? São versículos que você já decorou, estava na sua meditação. E se você souber o versículo que vai estar embaraçado, fale aí para a pessoa que está assistindo o Nova Kids com você, tá bom? Lembrando que você vai ter um tempo muito curto para falar o versículo, então seja rápido. Vamos agora ao primeiro versículo. Vamos lá, Nova Kids, na sua tela. Vamos lá, esse aí não está tão fácil, hein, Nova Kids? Vamos ver se você vai acertar. Se você já sabe, fale aí para quem está assistindo com você, o seu pai, sua mãe, sua avó. Isso, vamos lá. Acabou o tempo agora. Nós vamos ver se você acertou o versículo, o primeiro versículo de hoje, tá bom? Vamos ver. O Senhor Deus fez nascer, então, do solo todo tipo de árvores agradáveis. Isso está em Gênesis 2:9. Se você falou esse versículo certinho, parabéns, Nova Kids. E se você errou o primeiro versículo, não se preocupe, nós ainda vamos ter mais versículos hoje. Vamos agora para o segundo versículo. Vamos lá, Nova Kids. Esse tá fácil, hein, Nova Kids? Esse você sabe decorado. Vamos lá. Já fale aí para quem está assistindo com você. Seja rápido, porque aqui o tempo passa rápido demais, Nova Kids. Vamos lá. Acabou o tempo, Nova Kids. Acabou o tempo. Vamos ver qual é o versículo. 1 Timóteo 4:4. Tudo que Deus criou é bom. Nova Kids, esse foi o nosso segundo versículo. E agora vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais versículo embaraçado. Agora vocês podem ficar de pé e vamos para mais uma música. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece.
Kids, agora você pode sentar que vamos continuar a nossa brincadeira. E voltamos com a nossa brincadeira de hoje. Lembrando que a nossa brincadeira é versículo embaraçado. Então, sem demora, já vamos ao nosso próximo versículo, Nova Kids. Vamos lá. Esse tá fácil, Nova Kids. Tá fácil demais. Esse eu sei que todos vão acertar. Vamos lá. Já vai falando aí bem rápido. Não perca tempo. Isso, Nova Kids. Vamos lá. Acabou o tempo, Nova Kids. Acabou o tempo. Vamos ver qual é o versículo. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se você falou dessa forma, parabéns, Nova Kids, você tá indo muito bem. Agora nós vamos ao nosso último versículo de hoje, então preste muita atenção. Vamos lá. Tá fácil, Nova Kids, tá muito fácil esse aí. Eu acho até que você já falou esse versículo. Você já falou parabéns, agora nós vamos ver o versículo correto. Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:9. Se você falou, parabéns, Nova Kids. Isso quer dizer que você está memorizando os seus versículos, fazendo a sua meditação, prestando atenção na história bíblica. Essa foi a nossa brincadeira de hoje, versículo embaraçado. Fique atento porque você nunca sabe quando nós vamos voltar com outro versículo embaraçado. Sentados mesmo, vamos cantar a nossa próxima música. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Quero ficar tranquilo se tudo aqui tremer. Não vou me preocupar se o vento balançar. Jesus é meu amigo que me dá proteção. Por isso eu sou feliz e canto essa canção. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu quero ler histórias que falem de Jesus e conhecê-lo assim a cada dia mais. E conversar com Ele, abrir meu coração. Por isso eu sou feliz e canto essa canção. Que momento alegria maravilhoso. Chegou o momento muito especial de falarmos com Deus. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado muito obrigado pela tua palavra pela tua palavra que nos ensina. que nos ensina, Que eu possa colocar em prática que eu possa colocar em prática em minha vida. em minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nova Kids, o Momento Alegria termina por aqui. Mas não saia daí, pois agora nós vamos ficar com a História Bíblica. Olá, Nova Kids! Seja muito bem-vindo para mais uma história bíblica. E na nossa história de hoje nós vamos aprender muitas coisas. Vamos aprender uma mensagem que veio do coração de Deus para o seu coração. Vamos aprender personagens, vamos aprender lições importantes, mas para que tudo isso fique na sua mente, é necessário algumas regras. E a nossa primeira regra é sentar educadamente. E aí na sua casa, do outro lado da tela, você vai sentar educadamente no chão, com perna de chinês, ou no sofá, ou em uma cadeira, mas fique sempre educadamente sentado, tá bom? A nossa segunda regra é prestar atenção. E você preste atenção, fazendo combinado com quem está aí no sofá com você, com a sua família, de que nesse momento você vai estar de olho na tela, prestando atenção em tudo que vai acontecer aqui, tá bom? E a nossa última regra, e mais fácil de todas, é fazer silêncio. E você faz silêncio com o seu corpo todo e avisando também que quem está com você precisa fazer silêncio para esse momento, tá bom? Agora, nós já podemos começar a nossa história. Bom,
Nova Kids, você lembra da semana passada, quando o Senhor recolheu aquele Rio Jordão em uma só coluna? Uau, Nova Kids! Naquele momento, a nação de Israel passou em terra firme. Olha só a nação de Israel aqui. Uau! E Josué também, liderando o povo, passou naquela terra. Depois que ele passou do Rio Jordão, apareceu uma pessoa muito especial para Josué. Você quer saber quem foi? Olha só. Olha só! Um anjo, Nova Kids! Um anjo apareceu para Josué. Mas não era qualquer anjo. Ele era o anjo conhecido como o Senhor dos Exércitos, o comandante do Senhor dos Exércitos. Era o próprio Jesus. E ele teria que dar algumas informações, instruções importantes para Josué. Naquele momento, o anjo disse bem assim: Josué, tire as suas sandálias, pois o lugar em que você está é terra santa. Naquele momento, Josué tirou as suas sandálias, pois ele estava pisando em um local santo. Nova Kids, você lembra que o próprio Deus havia prometido para Josué, para Moisés, na realidade, lá na sarça ardente? E agora Josué e a nação de Israel estavam vendo o cumprimento dessa promessa. Olha como o nosso Deus é grande. Naquele momento, aquela promessa estava sendo cumprida diante dos olhos de Josué. Mas não foi só isso que o anjo disse. O anjo disse também uma coisa muito importante. Sabe por quê? Josué e a nação de Israel avistou ali aquela primeira cidade, a primeira cidade que eles haveriam de conquistar, que eles teriam que destruir para se apossar, porque era a Terra Santa tão aguardada. Você sabe qual é o nome dessa cidade? Muito bem! Se você respondeu Jericó, você acertou. Essa cidade aqui, ela era conhecida como a Cidade das Palmeiras. E o anjo, o comandante do Senhor dos Exércitos, ele teria que dar algumas instruções, algumas informações necessárias para a nação de Israel conseguir conquistar aquela cidade. Porque veja só, ela tem muros, ela é uma poderosa fortaleza. Então, o anjo do Senhor disse exatamente assim. Preste atenção. Eu estou entregando a vocês a cidade de Jericó. Vocês marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta. No 7º dia, vocês marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí vocês entrarão na cidade. Olha só, Nova Kids, até nesse momento nosso Deus estava sendo detalhista. Vamos conferir se a nação de Israel estava obedecendo a tudo aquilo que o anjo falou? Vamos lá. Atrás teria que ter soldados de Israel armados. Olha só, aqui tem soldados? Tem sim. E bem na frente deles teriam que ter sacerdotes carregando... O que é isso aqui? Ah, é a Arca da Aliança, muito bem. A Arca da Aliança, Nova Kids, naquele tempo, representava a presença de Deus em meio ao povo. Olha como era importante. Depois desses sacerdotes com a arca, deveria ter... olha só que a gente tem aqui 7 sacerdotes com 7 trombetas em suas mãos. Vamos contar para ver se está certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sacerdotes com 7 trombetas em suas mãos. Então tá tudo certinho. E bem na frente teria que ter soldados também, mais soldados de Israel com as suas armas em suas mãos. Olha só como a nação de Israel estava obedecendo exatamente tudo aquilo que o anjo, o próprio Senhor, havia ordenado. Mas você lembra que não era só isso, né? O anjo também disse que teria uma forma que eles deveriam rodear aqueles muros de Jericó.
não era andando, não era de qualquer jeito, Nova Kids. Eles teriam que marchar. Olha só, eles teriam que marchar os muros, mas também não eram várias vezes. Era uma vez por dia. Eles teriam que rodear esses muros uma vez por dia. E ao final de cada dia, eles teriam que retornar para as suas tendas para descansar. E tudo isso eles teriam que fazer em 6 dias. Então, eles rodeavam os muros de Jericó uma vez em 6 dias. Porque no 7º dia, eles teriam que ter dado 7 voltas. Eles teriam que dar 7 voltas nos muros. E aí sim, depois do toque das trombetas, e depois que Josué ordenasse para que todo o povo gritasse, os muros seriam derrubados. Então, a nação de Israel estava preparada. Então, se prepare aí na sua sala, na sua casa, se prepare a sua postura e comece a marchar. Então, a nação de Israel começou a marchar. Eles marcharam ao redor do muro. Olha só, eu fico pensando, será que eles se perguntavam, será que isso vai dar certo? Será que marchando a gente vai conseguir derrubar esse muro? Eles não conseguiriam, mas o Deus que eles tinham conseguiria, porque o nosso Deus é poderoso. E com ele, nós podemos ser maiores e mais fortes. E isso me lembra uma lição muito importante. Olha só. Eu quero que você repita comigo aí da sua casa, tá bom? Deus é poderoso. Com ele eu sou maior e mais forte. Muito bem. E a nação de Israel, eles sabiam disso. Então, eles continuavam a rodear os muros. Eles rodeavam, marchando. E depois de ter rodeado aquele muro, eles voltavam para as suas tendas para descansar. Então, eles fizeram isso em 6 dias. E quando chegou o 7º dia, a nação de Israel estava pronta. Eles acordaram bem cedo e eles foram para lá, para frente dos muros, para rodear. Mas você lembra que nessa vez, no 7º dia, eles teriam que rodear os muros quantas vezes? Muito bem. Eles teriam que rodear os muros de Jericó 7 vezes. Então, a nação de Israel começou a marchar. Eles começaram a marchar, os soldados marcharam, Josué marchou, os sacerdotes começaram a marchar também. Todos começaram a marchar. E eles marcharam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E na 7ª vez, você sabe o que aconteceu, Nova Kids? Feche seus olhos, tampe seus ouvidos, porque nesse momento você precisa ficar nervoso, porque os muros de Jericó... Olha só o que aconteceu, Nova Kids. Eles caíram. Uau! Os muros de Jericó caíram. Como o nosso Deus é poderoso! E a nação de Israel, com ele, eles eram maiores e mais fortes. Olha só, nesse momento os muros foram totalmente destruídos, porque o nosso Deus é poderoso. E naquele momento, a nação de Israel começou a invadir e conquistar tudo que estava na frente deles. Mas nós precisamos lembrar que Josué passou algumas instruções importantes para o povo. A primeira instrução é que nada deveria ficar naquela cidade. Tudo deveria ser destruído, Nova Kids. As casas, os animais, as pessoas, tudo deveria ser destruído. E a terceira instrução era que todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza deveria ser levada diretamente para o tesouro do Senhor. Olha só, a cidade de Jericó realmente, ela tinha muitas riquezas. Olha só essa capa bonita da Babilônia. Uau! E a nação de Israel teria que obedecer tudo aquilo. Então, sabendo dessa instrução, eles invadiram aquela cidade. E você percebeu que teve uma parte dos muros que não foram derrubadas?
Olha só essa casa. Você lembra de quem era essa casa? Essa casa, isso mesmo, ela era de Raabe. Olha só Raabe. E Raabe, você lembra que ela foi uma mulher que teve muita fé? Olha só aquele cordão que ela colocou na frente da sua janela. Isso mesmo. E os espias, Josué havia feito um juramento para ela, que mesmo que os muros tivessem sido derrubados e tudo tivesse sido destruído, ela e toda a sua família não seriam destruídos. Olha só os espias. Naquele momento, os espias também foram lá e buscaram Raabe e toda a sua família. E eles foram poupados. Somente eles foram poupados, porque o restante da cidade a cidade toda foi toda destruída. Mas havia um homem também. Olha só, você está vendo esse homem atrás dessa palmeira? Olha só, Nova Kids, esse homem aqui é um homem chamado Acã. E Acã, ele, ao passar ali por alguns tesouros, algumas riquezas de Jerusalém, ele decidiu desagradar o coração de Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou algumas riquezas, olha só. E não somente isso, ele pegou essa capa bonita da Babilônia e ele decidiu guardar todas essas riquezas, sabe aonde? Em sua tenda. Olha só. Ele guardou em sua tenda. Olha só a tenda de Acã. Ele fez aquilo que o Senhor reprova. Ele desobedeceu uma regra expressa pelo próprio anjo. E ele fez aquilo, Nova Kids. Naquele momento, ele tinha decidido desagradar o coração de Deus. E isso traria consequências terríveis para a vida dele e para a vida de outras pessoas. Então, naquele momento que todo o povo estava destruindo e obedecendo as regras de Josué, Acã estava ali em sua tenda com aquelas riquezas. Mas Josué não sabia disso. Então, ele continuou com o plano. Ele pensou já na próxima cidade que ele haveria de conquistar. Logo, ele pensou em chamar os espias. Vamos ver, cadê os nossos espias? Olha só, eles estão bem aqui, de óculos. Olha só esse espia. Ele foi lá e Josué ordenou para que esse espia fosse lá na terra seguinte, depois de Jericó. Então esse espia foi lá espionar exatamente como era aquela cidade. Então ele examinou, ele viu e ele fez um relatório. E ele voltou com Josué para explicar para ele. Então o espia falou: Josué, aquelas terras, elas são muito fáceis de conquistar. Olha só, elas nem têm muros. Ela é pequena comparada à cidade de Jericó, que nós conseguimos conquistar. Então, a gente pode continuar com o plano. Vamos atacar aquela cidade. E Josué, ao ouvir tudo aquilo, ele decidiu enviar, sabe quantas pessoas? Vários soldados, vários homens para aquela cidade, para conquistar e batalhar. Então, ele chamou os seus soldados, os homens, olha só os soldados israelitas, e esses homens foram lá. Mas nessa cidade, você deve estar se perguntando: tia, qual é o nome dessa cidade? Olha só, toda vez que você andar e bater o seu dedinho no pé, você não grita: ai, 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 ai. E é exatamente o nome dessa cidade. Ela se chama Ai. Olha só. E lá em Ai também haviam homens fortes, preparados para as batalhas. Olha só esses homens. E eles estavam lá também. Então, Josué, não sabendo daquilo que Acã tinha feito, aquele pecado de esconder aquelas riquezas em sua tenda, ele continuou com o plano. E esses homens aqui de Israel começaram a batalhar com os homens da cidade de Ai. E esses soldados de Ai começaram a batalhar com os homens de Israel. E você sabe o que aconteceu?
no meio da batalha, os homens de Israel começaram a ficar fracos. Eles começaram a perder a sua força. Você sabe por que eles começaram a perder a sua força, Nova Kids? Por causa do pecado de Acã. Nova Kids, o seu pecado nunca vai interferir só a sua vida. O pecado de Acã estava interferindo diretamente na batalha de Ai. Olha só. Então, mesmo Acã estando longe dessa batalha, a batalha estava sendo impedida ali de Israel vencê-la por conta do pecado dele. E mais uma vez o Senhor estava dando a oportunidade de Acã se arrepender. Porque naquele momento ele tinha visto soldados de Israel irem para aquela batalha, mesmo sabendo que ele estava escondendo o pecado. Mas ele decidiu ficar calado. E nesse momento, os soldados começaram a perder as suas forças e alguns começaram a morrer. Mas não foi só 2 homens, 3 homens. Foram, olha só, 36 homens. 36 homens, soldados de Israel, morreram. E olha só, eles não eram somente soldados de Israel, homens de Israel. Eles tinham sua família, eles tinham a sua esposa, os seus filhos. Então toda a nação de Israel estava triste por aquela batalha perdida. Nova Kids, olha isso. Aquela cidade realmente não tinha muros, nem era tão grande, mas mesmo assim houve morte. Olha só, você lembra que Jericó, mesmo sendo grande, com muros, não teve nenhuma morte sequer? E nessa cidade houve 36 homens. E o motivo dessas mortes foi o pecado de Acã. Nesse momento eu quero que você preste bastante atenção, porque esconder o pecado traz consequências piores do que você confessar logo. Naquele momento, Acã estava vendo tudo isso acontecer. Não somente Josué ter enviado aqueles homens, mas ele viu também aqueles 36 soldados sendo mortos. Mesmo assim, ele não aproveitou a chance de pedir perdão, de se arrepender. Ele decidiu esconder o seu pecado. Olha só, esconder o pecado traz consequências piores do que você confessar logo. Olha essa consequência. Realmente. Então, por isso eu quero que você repita aí da sua casa. Esconder o pecado traz consequências piores do que você confessar logo. Muito bem. E essa lição estava acontecendo naquele momento. Então, a cidade, na realidade, toda a nação de Israel estava triste. Imagine como estava Josué. Josué estava muito triste. Ele estava chorando, provavelmente. E ele rasgou as suas vestes. Ele encostou o seu rosto em terra. E começou a clamar ao Senhor. Porque ele não entendia por que aquela batalha havia sido perdida. Então, o próprio Senhor falou a Josué. Ele disse: Josué, aquela batalha foi perdida, sabe por quê? Porque alguém de Israel pecou. Josué estava sabendo naquele momento que alguém não havia seguido as regras. Alguém não havia seguido as instruções passadas. E esse alguém, você sabe quem é? Muito bem. Esse alguém era Acã. Acã não havia seguido as regras. Naquele momento, Josué, sabendo daquilo, ele ficou triste. Mas o Senhor falou algumas coisas para Josué. Ele disse que ele deveria reunir todo o povo pela parte da manhã. E além disso, todo o povo deveria se santificar, porque naquele momento ele faria alguns sorteios para descobrir quem havia pecado em Israel. Nova Kids, imagine só como Acã ficou. Acã provavelmente ficou nervoso, mas todo aquele momento Deus estava dando várias oportunidades para Acã se arrepender. Então, pela parte da manhã, todo o povo se reuniu. Olha só, toda a nação de Israel estava reunida. Todos estavam santificados e todos estavam prontos para saber quem havia pecado, quem havia saído do plano que o Senhor havia traçado. Então,
foram lançadas algumas sortes para saber. E a primeira sorte, eles teriam que descobrir qual era a tribo. E o nome da tribo era a tribo de Judá. Você sabe quem fazia parte da tribo de Judá? Olha só, Acã. Acã fazia parte da tribo de Judá. E naquele momento, Acã, vendo tudo aquilo, e mesmo sabendo que ele havia desobedecido, ele ficou calado. E ele deu um passo à frente. Mas ele não falou somente a tribo. Ele também disse o nome do clã. E ele falou o nome do clã. O nome do clã era dos Zeraitas. Nova Kids, Acã fazia parte do clã dos Zeraitas e ele deu mais um passo. Naquele momento ele estava prestes a ser descoberto. O círculo estava fechando. Mas ele decidiu se calar. Um coração duro. Ele não confessou o seu pecado, mesmo sabendo que ele estava prestes a ser descoberto. Então o Senhor falou o nome da família. E o nome da família era a família de Zinri. Então ele deu mais um passo adiante. E naquele momento, estando prestes a ser descoberto, o Senhor falou o nome dele, Acã. E ele deu um passo à frente. Naquele momento, Acã tinha sido pego no momento do seu pecado. E ele começou a falar assim, olha só. É verdade que eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, quando fiz o seguinte, quando eu escondi aquela capa feita na Babilônia e 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Ele começou a falar tudo aquilo que ele havia feito. Mas, naquele momento, o que Acã estava sentindo era remorso. Remorso? Você deve estar pensando, tia, mas o que é remorso? Remorso é quando você é pego no flagra, é quando você é pego no momento do seu pecado. E Acã não estava se arrependendo daquilo que ele havia feito. Ele estava apenas chorando lágrimas para não sofrer as consequências que ele haveria de sofrer. Sabe, Nova Kids? Quando a sua mãe prepara um bolo de chocolate e coloca na geladeira, te dá um pedaço e fala que você não deve mais comer, porque os outros pedaços já têm o seu dono. Mas aí bate aquela fome, aí você abre a geladeira para pegar uma água, mas você se depara com aquele bolo de chocolate, com cobertura de chocolate. Aí você pensa e você decide comer aquele bolo. A sua mãe, no outro dia, ela vê que aquele bolo não está mais ali. E ela chama, vem aqui, você e seu irmão. E aí ela pergunta, quem foi que comeu aquele bolo? Nova Kids, nesse momento você está nervoso. E você sabe que foi você que comeu aquele bolo. Mas você decide se calar. Mas naquele momento, quando a sua mãe fala, foi você, João. E aí você pega no flagra, aí você começa a pedir perdão porque você está com medo da peia, daquilo que ela vai tirar de você. Naquele momento você sentiu remorso. Acã estava sentindo isso. Então, Deus, ouvindo tudo aquilo que Acã havia falado, e mesmo nosso Deus sendo amoroso, Ele dando várias oportunidades. Você viu aqui, o Senhor deu várias oportunidades para Acã se arrepender. Mas mesmo assim ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Então o Senhor, ele pediu para que todas as riquezas que Acã tinha levado para sua tenda, toda a família de Acã e Acã fosse levado. Olha só, ele foi levado para um vale. E o nome desse vale é o Vale de Jacó. Naquele lugar, ele iria receber consequências terríveis porque ele não confessou o seu pecado logo. Então, ele foi apedrejado, e ele foi queimado, e Acã morreu. Não somente ele, mas toda a sua família. Porque o seu pecado nunca interfere só na sua vida, Nova Kids. Ele interfere na vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Olha só, Nova Kids. Naquele momento, eles haviam morrido e a nação de Israel estava vendo tudo aquilo acontecer. Naquele momento também eles perceberam que o nosso Deus, ele foi poderoso para derrubar aquelas muralhas. Ele também
trouxe consequências para o pecado de Acã, pois ele não se arrependeu. E eles estavam atentos para obedecer exatamente tudo aquilo que ele ordenasse, porque ainda haveria muitas terras para ser conquistada. E se você quer saber quais foram as próximas terras, você vai ficar ligadinho na nossa próxima história da semana que vem. Tchau, tchau, Nova Kids!